É isso aí, pessoal, estamos de volta, professor Alex, no seu canal da Química no YouTube. E hoje o que a gente vai ver? Ligações químicas. Vamos começar agora uma nova saga, né? Então, ligações químicas é super complicado para muita gente, porque você não consegue diferenciar quando é que um elemento químico vai fazer aquele determinado tipo de ligação química. E aí fica aquela confusão, olha, eu sei fazer a distribuição, eu sei onde o elemento químico está na tabela periódica, mas eu não sei que tipo de ligação ele faz. Vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos iniciar hoje ligações químicas com ligação covalente. Então, vamos primeiro dar a definição do que é ligação covalente, mas antes, vamos explicar por que um elemento químico precisa fazer ligações químicas, ok? Bom, a ligação química vem de uma regra chamada regra do octeto. Vamos dar uma olhadinha nela aqui do lado. Ó. A regra do octeto diz o seguinte: o átomo deve ter 8 elétrons na camada de valência, adquirindo assim estabilidade. Octeto de 8. Então, quando essa regra foi feita, analisou-se a família, lá na tabela periódica, analisou-se a família dos gases nobres. Todos os gases nobres dificilmente se ligavam com outros elementos químicos, porque basicamente todos, com exceção do hélio, têm 8 elétrons na camada de valência. E um detalhe importante, o que é camada de valência? Camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica, a mais externa, ok? Então, toda vez que um elemento químico adquire estabilidade, é porque ele tem 8 elétrons na camada de valência, obedecendo assim a regra do octeto. Ô Alex, é sempre assim, cara? Claro que não, né? Tem as exceções. Então, são muitas? Não, são algumas, mas a regra do octeto lhe ajuda em 95% na hora de você fazer os compostos. Então, já ajuda bastante. Vamos dar uma olhadinha aqui. A ligação covalente, anota aí, ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Então, os elétrons serão compartilhados entre 2 elementos químicos, ok? Que elementos químicos são esses? Quem faz ligação covalente? Hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com ametal e ametal com ametal. Se você pega a tabela periódica, eu vou colocar a tabela periódica para você aí. Na tabela periódica você tem a tabela em colunas, tem as colunas da tabela e tem as linhas da tabela. As linhas da tabela são os períodos e as colunas são as famílias. Se você contar direitinho, existem 18 famílias na tabela periódica. Por enquanto a gente vai trabalhar com os elementos representativos. Aqueles da antiga família, 1A, 2A, 3A, exatamente. Então, ó, o hidrogênio, ele é um gás, e o que a gente vai trabalhar como ametal vai ser o pessoal da 4A, 5A, 6A e 7A. Se você não está familiarizado com essa designação, são as famílias 14, 15, 16 e 17. Tudo bem? Então, repetindo, o que é ligação covalente? É o compartilhamento de elétrons entre 2 elementos químicos de modo que eles obedeçam a regra do octeto. Exatamente. E aí já vai a primeira exceção. Alex, a regra do octeto diz que todo elemento químico, todo átomo tem que ter 8 na camada de valência. A primeira exceção que eu vou mostrar para você aqui é o hidrogênio. Exatamente. Então, o hidrogênio, vou até colocar um asterisco aqui, ó. O hidrogênio não obedece a essa regra de ter 8 elétrons. Ele obedece a regra do octeto, tendo 2 elétrons na camada de valência. Então, essa daqui já é a sua primeira exceção. O hidrogênio, ele se estabiliza, ele obedece a regra do octeto, tendo 2 elétrons na camada de valência. E para isso, nós vamos montar aqui 3 moléculas, certo? A molécula do próprio gás hidrogênio, molécula de água que cai demais, e a molécula de gás carbônico. Para a gente dar uma olhadinha,
como é que isso aí funciona. Vamos lá. Ó, eu já fiz aqui a distribuição eletrônica, já fiz aqui a distribuição do hidrogênio. O hidrogênio aqui já está distribuído, 1s1, lá do diagrama de Linus Pauling, lembra? 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, lembra disso? O Alex, eu não lembro de nada disso, bicho. Pega a tabela periódica, eu vou precisar memorizar a tabela? Não, você está louco. A tabela, você tem que aprender a usar. A tabela é uma ferramenta. Você pega a tabela e olha, onde é que está o hidrogênio? Está na primeira coluna. Isso significa que quando você for fazer a distribuição, ó, 1s1, olha só a distribuição do rapaz, ó, 1s1, ele é o elemento mais simples que existe. Só tem um elétron na última camada. O que a gente faz? A gente escreve o elemento hidrogênio e representa o único elétron que ele tem com uma bolinha. Vamos lá, vamos fazer isso. Então, ó, hidrogênio tem apenas um elétron. Foi o que eu fiz, ó. Coloquei o hidrogênio com um elétron. Aqui eu estou tentando fazer essa molécula aqui, ó, a molécula de H2. Então são dois hidrogênios. Eu coloco um hidrogênio ao lado do outro. Alex, então quer dizer que é sempre assim? Quando eu for fazer a montagem, eu tenho que fazer a distribuição, ou olhar na tabela periódica, você escolhe. Ou você faz a distribuição, se você souber. Se você não souber, se você estiver aprendendo agora, você vai olhar lá na tabela periódica. Por quê? Porque o hidrogênio está na primeira coluna, logo ele tem um elétron na última camada. Quer dizer que se ele estivesse na segunda coluna, ele teria 2. Exatamente. Você está começando a entender. Então, ó, hidrogênio com um elétron, a bolinha aqui significa o único elétron que ele tem. Hidrogênio com um elétron. O que vai acontecer? A gente vai fazer um compartilhamento. Esse elétron aqui, ó, ele vai se unir com esse outro elétron aqui, formando um par de elétrons, formando um par eletrônico. O que significa que esse par, ele serve tanto para esse hidrogênio, como para o outro hidrogênio aqui. Entendeu? Então, olha só, se a gente raciocinar direitinho, esse hidrogênio agora tem quantos elétrons? 2. Obedeceu a regra do octeto. Esse hidrogênio tem quantos elétrons agora? 2. Também obedeceu a regra do octeto. Então, nesse caso aqui, eu posso representar essa ligação que eu acabei de fazer desse jeito aqui, ó, hidrogênio, tracinho, hidrogênio. Esse tracinho que eu estou fazendo aqui, ó, esse tracinho, ó, ele representa isso aqui, ó, um par de elétrons, ok? E hidrogênio ligado com hidrogênio eu posso representar por H2. Lembrando que cada representação dessa tem um nome. Essa daqui, ó, é a fórmula eletrônica. Essa daqui é a fórmula plana. E essa daqui é a fórmula molecular. Geralmente, quando você vai fazer problemas de ligações químicas em cima da ligação covalente, o problema pede isso para você demonstrar as ligações. Como é que você vai fazer isso? Fazendo a fórmula eletrônica, a fórmula plana e a fórmula molecular. Tudo bem? Deu para entender? Vamos para o próximo. Água. Cara, a molécula da água é cobrada demais. Então, ó, H2O. H2O. O que essa molécula tem aqui de novidade? A novidade dela é que você tem 2 hidrogênios com um oxigênio. Essa é a novidade. O oxigênio aqui, ó, se eu fizer a distribuição do oxigênio, olha para cá. Oxigênio tem 8 elétrons na última camada. Se eu fizer a distribuição, 1s2, 2s2, 2p4, certo? Vamos olhar para a última camada, a camada 2, ó. Essa daqui é a última camada. Tem quantos elétrons na última camada? 2 mais 4, ó, elétrons é isso aqui, ó. 2 mais 4 fica 6. Então, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Vamos desenhar aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Coloco o oxigênio aqui, coloco o oxigênio, certo? Coloco o hidrogênio do lado e coloco o hidrogênio do outro lado. Vamos colocar os elétrons que ele tem. O hidrogênio a gente já viu aqui, ó.
ele só tem um elétron, então eu só coloco uma bolinha aqui. O oxigênio tem 6 elétrons, então eu desenho 6 bolinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Representando as bolinhas, representam os elétrons. E esse hidrogênio aqui, ó, tem outro elétron bem aqui. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer as ligações. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço é ligar esse hidrogênio aqui com o oxigênio. Ó. Fiz isso. Então olha só, quando eu faço essa ligação, eu vou contar. Para o hidrogênio já está ok? Lembre-se, o hidrogênio se equilibra com 2 elétrons. Quando eu faço essa ligação, esse par tem 2 elétrons. Ele já equilibra o hidrogênio. Será que ele equilibra o oxigênio? Será que o oxigênio já tem 8 elétrons? Não sei, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não deu. Eu preciso ligar com esse outro hidrogênio. Vou fazer essa ligação aqui com esse outro hidrogênio. Ó. Compartilhamento de elétrons. Ligação covalente é compartilhar elétrons, ok? Agora vamos analisar. Do ponto de vista desse hidrogênio, ficou com 2. Do ponto de vista desse hidrogênio, ficou com 2. E o oxigênio? Vamos contar. O oxigênio, ó, presta atenção. Oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alex, cara, quando você conta o par também do hidrogênio. É, cara. O par serve tanto para um como para o outro átomo. Serve para os dois. É por isso que a ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Quando eu compartilho tanto com um átomo como com o outro. Então, quando eu faço a contagem serve para um, também serve para o outro. Exatamente, ó. Ó o oxigênio, ó. Será que ele obedece 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então, fizemos aqui a fórmula eletrônica da água. Vamos dar uma olhadinha agora como é que ficaria a fórmula plana da água. Fórmula plana. Então, ó, o que eu faço? Hidrogênio, uma ligação, eu represento aqui um tracinho, oxigênio, ligado aqui com outro hidrogênio, certo? Essa fórmula aqui é a fórmula plana, fórmula eletrônica, fórmula plana, e essa aqui é a fórmula molecular, não esqueça esses nomes, tudo bem? Vamos aqui para o dióxido de carbono, gás carbônico, CO2. Olha só, o responsável aqui pelo aquecimento global, né? Distribuindo aqui o carbono, porque a novidade aqui é o carbono. O oxigênio tem, mas o oxigênio já distribui aqui. Vamos dar uma olhadinha para o carbono. O carbono, ele tem um número atômico 6. Alex, cara, eu não me lembro mais desse negócio de número atômico, massa atômica. Tem aí no canal uma playlist com representação de um elemento químico, parte 1, parte 2 e parte 3. Assiste, cara. São vídeos curtos que você revisa isso aqui em 10, 15 minutos. Beleza. Fazendo a distribuição aqui, dá uma olhada, ó. 1s2, 2s2, 2p2. Alex, cara, eu não sei fazer isso, bicho. Se eu não sei fazer isso, como é que eu vou saber quantos elétrons de valência tem o carbono? Se você ainda não sabe fazer a distribuição, pega a tabela periódica. Se você pegar a tabela periódica, vai ver que o carbono está na família 16, ou a antiga família 6A. Então significa 6, ó, usa a cabeça, ó, 6A, 16, 6 elétrons ele tem, né? Quando você distribui, o que vai acontecer? Opa, 16 não, família 14, família 14. Então, ó, o carbono está na família 4A, desculpa, família 14. Se ele está na família 14, ele tem 4 elétrons na última camada, certo? 4. Então, vou pegar e vou desenhar o carbono bem aqui, ó. Olha aqui, vamos lá, vamos desenhar aqui o carbono. Carbono, e ele tem 4 elétrons na última camada. 4. 1, 2, 3, 4. Alex, cara, eu sou sempre obrigado a fazer assim, por enquanto é. Você está aprendendo, você vai fazer assim. Depois que você pegar a prática, aí você faz direto. É tranquilo. Então, ó, eu desenhei aqui o carbono com os 4 elétrons de valência. Tudo bem?
Vou agora pegar meus 2 oxigênios. Coloco um oxigênio de um lado e o outro oxigênio do outro lado. Cara, eu poderia colocar oxigênio, oxigênio e carbono? Cara, poder você pode, mas vai ficar bagunçado, entendeu? É melhor você fazer direitinho para ficar organizado. Fica até melhor de você fazer. Coloco aqui os elétrons do carbono, ó. 1, 2, do oxigênio, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô Alex, como é que tu sabe que o oxigênio tem 6? Está aqui, ó. Na equação passada, eu distribuí o oxigênio. Sabia que ele tinha 6 na última camada. Coloco aqui para esse oxigênio os 6 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora nós vamos fazer as ligações. Vamos lá. Primeira coisa que você faz, ó, faz passo a passo, faz devagar. Não precisa pressa. Liga esse oxigênio com esse carbono. Faz isso, ó. Quando você fizer isso, você conta, para ver se já deu certo. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não deu. A regra do octeto, precisa ter 8 na última camada. Alex, e para o carbono? Vamos ver do ponto de vista do carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Nada. Vamos fazer mais uma ligação. Aí eu faço mais outra ligação aqui, ó. O Alex, cara, e aquele outro oxigênio, calma. A gente está primeiro equilibrando um elemento químico. Depois da gente equilibrar um elemento químico, aí a gente vai para o outro. Se você for fazendo ligações à torta e à direita, não vai dar certo. Quando você faz essa outra ligação, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, para o oxigênio já obedeceu a regra do octeto. E para o carbono, olha aqui para o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para o carbono ainda não deu certo. Alex, eu posso fazer mais uma ligação aqui? Pode não, porque o oxigênio aqui já tem 8 na última camada. Ele não faz mais nenhuma ligação. Mas esse oxigênio faz, ó. Então eu faço aqui, ó. Opa! Mais uma ligação aqui. Esse oxigênio agora está com quantos? Esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda não obedeceu o octeto. E o carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também ainda não. Então a gente faz mais uma ligação, ó. Mais uma ligação. Quando a gente faz essa ligação, vamos contar aqui o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu certo. O carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não esqueça que essas ligações servem tanto para um como para o outro átomo. Então todo mundo aí agora obedeceu a regra do octeto. Vamos representar isso aqui na fórmula plana. Essa fórmula aqui é a fórmula eletrônica. Vamos dar uma olhadinha na fórmula plana. Como é que vai ficar? Olha só. Oxigênio, 2 ligações, carbono, 2 ligações, oxigênio. Essa fórmulazinha aqui é a fórmula plana. Que essa fórmula aqui eu posso traduzir em CO2, que é a fórmula molecular. Deu para entender? Então, essa aqui foi uma aula introdutória, certo, de ligações covalentes. Alex, esses compostos covalentes, tem um outro nome? Tem. São chamados compostos moleculares. Então, ó, gás hidrogênio, gás oxigênio também, água, gás carbônico, monóxido de carbono, e aí vai. São todos compostos moleculares. Eles têm algumas propriedades. Por exemplo, a água. Você encontra água nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Isso. Então, é uma característica dos compostos que fazem ligações covalentes, que são chamados compostos moleculares, de você achar esses compostos nos 3 estados da matéria. Outra coisa, eles têm baixos pontos de fusão e pontos de ebulição. Exatamente. A grande maioria, não todos, a grande maioria são solúveis em água. Exatamente, você coloca na água e ele se dissolve. Pode ser que quando você coloque a substância na água, uma dessas aqui, ela faça a transmissão de corrente elétrica, ou não, depende muito do que é que você está trabalhando, certo? Então, essas aí são algumas propriedades dos compostos covalentes que fazem ligações covalentes, que são chamados de compostos moleculares, ok? Deu para entender? Ficou com dúvida? Manda nos comentários, que a gente pode fazer uma aula extra só fazendo exercício, certo? Depende muito do feedback de vocês. Então, olha só,
Essa daqui é a primeira de várias aulas trabalhando apenas com ligações químicas. Gostou da aula? Compartilhe o vídeo, curte, se inscreve no canal, liga lá o sininho para receber as notificações e vamos ficar ligados. Já já nas próximas aulas vamos fazer mais exercícios e vamos entrar em ligação iônica. Valeu, um abraço, até mais!